Olá, maricotas e camaradas! Boa noite, povo! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre confiança. E a convidada de hoje é a Bruna, a psicóloga Bruna. Boa noite, Daniele. Boa noite, Esther. Boa noite, Cristina. Boa noite, Margarete, Juliana. A Bruna já entrou. Pra cá, Bruna. Boa noite, Priscila. Oi! Oi, Bruna. Tudo bem, lindona? Bem, você? Bem também. Bom demais poder ver a boca dos outros sorrindo, né? Ah, boa noite, gente. Prazer ter vocês de Pode se novo. apresentar, Bruna. Fala aí pro pessoal quem és tu. Bom, meu nome é Bruna, para quem não me conhece, Bruna Chiarelli. Eu sou psicóloga de formação, por formação. Minha especialização é neuropsicologia e sou criadora do projeto Revigore, que é um projeto social que eu desenvolvo há 7 anos, né, que é atendimento direcionado ao público que não tem muitas condições, né, de arcar com um custo real de uma terapia. E é isso. E eu tenho a psicologia como um ministério, não só como uma profissão, mas um dom que Deus me deu. E amo ajudar, amo servir nessa profissão que eu exerço. E é isso. Ah, tá aí uma pergunta que eu nunca fiz para você, que agora me veio aqui na mente. Como você Ah, descobriu que queria ser psicóloga? Conta pra gente. é bem interessante essa pergunta. Poucas pessoas me fazem ela. Foi assim. Eu sempre fui muito. Eu vim de uma família muito simples, muito pobre, assim, né? Não miserável, mas pobre, simples. E aí, num determinado dia, eu estava estudando para prestar pré-vestibular e eu não sabia o que eu queria. Na verdade, eu tinha em mente que eu queria medicina. E eu não conhecia psicologia. Eu estava estudando na biblioteca, na Cora Coralina, inclusive, para prestar vestibular, sem saber o que eu ia fazer da vida. E aí algo me direcionou a ir numa das prateleiras e puxar um livro. E eu fui lá e me falaram até a cor do livro em mente, né? Que eu creio que foi o Espírito Santo que me direcionou. E falou assim: vai em tal prateleira e puxa tal livro. E eu puxei e estava escrito Psicologia Clínica. E aí eu não sabia o que era psicologia, nunca, porque vim de uma família muito, né, muito carente de instrução, e era um curso que até na época não era muito divulgado. E aí eu comecei a ler esse livro. E conforme eu li esse livro, eu ia só me identificando com o que estava escrito ali. Porque desde os 9 anos, praticamente eu fazia o que estava escrito ali, sabe? Que massa. E aí eu falei, gente, parece que esse livro foi escrito para mim, é isso aqui que eu quero. E aí já prestei vestibular para psicologia, fiquei um ano, não passei de primeira, faltou um ponto para eu passar na federal. Eu fiquei um ano só trabalhando, porque eu precisava ajudar em casa. E depois eu prestei vestibular de novo e entrei como bolsista pelo ProUni, né, e outras bolsas. E aí cursei psicologia e desde então sempre foi o curso da minha paixão. Nunca tive dúvida. Desde aquele dia que eu li aquele livro, eu falei, parece que é o meu perfil, é isso aqui que eu quero. E aí eu fui e prestei psicologia. Sensacional. É bom, né, saber quando a gente escolhe uma profissão. Na verdade, você foi direcionada, orientada por Deus, eu acredito. É, Quando eu fui escolher a minha profissão, eu também fiquei perdida na época, mas me veio um sentimento e eu vi a escrita assim, como na nossa, parede descendo, pedagogia. Eu vi assim, pedagogia. E aí o incrível, amor né? foi brotando, é incrível, né? Não tem como a Incrível. gente falar que somos só profissionais. Não foi, Não gente. tem Foi Deus jeito, mesmo não tem que nos jeito. orientou. É um plano mesmo divino, não tem como. Chega, tem que Sim. me controlar aqui para não chorar. Eu também. Que E é assim,
durante o curso eu vivi milagres, sabe, tremendos, e eu nunca imaginei, assim, nunca pensei em desistir, nunca, sabe, nunca passou nem para minha ideia fazer outro curso. É aquilo ali, eu nasci para isso, é uma coisa engraçada. Eu falo assim, é coisa de rir, porque minha mãe e meu pai brigavam em casa, eu sentava os dois e ia dar conselho. Eu falava, mãe, espera, meu pai tá falando agora, deixa ele falar. Pai, o que que tá acontecendo? É coisa assim, de adolescente, Ai, sabe? sensacional! Eu já fico imaginando aqui. Ai, meu Deus, lá vem Ruth. Se Ruth for, como será Ruth? Já fico imaginando. Que o Caleb também, eu acho o Caleb muito maduro para a idade dele. Tem hora que ele dá umas respostas assim na gente, a gente fica até desconcertado, sabe? É muito Trocou, né? interessante. Mas foi assim. Mas, como o tema de hoje é confiança, né, Bruna? E eu tenho feito Confiança. essas lives aqui para ajudar não só as professoras que já me seguem há algum tempo, mas Uhum. também todas as pessoas que convivem com crianças, principalmente nessa época que a gente está de pandemia. Tem muitas pessoas que estão convivendo mais com as crianças e querem ajudá-las de alguma forma. E eu acredito que esse tema virtudes nos ajuda muito na questão dos comportamentos, né? De como direcionar, de como orientar melhor, para que a gente sabe assim, que são sementinhas que são lançadas todos os dias, que a gente tem que repetir, né, aquilo que a gente ensina todos os dias, várias vezes no mesmo dia, Com inclusive, certeza. e é uma coisa que a gente vai colher lá na frente. Então, não é fácil, não é instantâneo, é um processo que demora muito. Mas falando especificamente de confiança, explica para a gente o que seria essa confiança nas crianças e quais tipos de confiança existe. Sim, a confiança, é bom a gente entrar primeiramente com o conceito, né? Porque muita gente Uhum. fala assim, eu tenho confiança em mim, confiança em Deus, eu confio na minha mãe, mas muita gente não sabe nem definir o que é a confiança. Então, entrar com o conceito é fundamental. Então, confiança é a capacidade mesmo que o outro, né, ou que nós temos de acreditar em algo que vai ser feito ou realizado por nós ou por outra pessoa. Então, é a força que eu acho que eu tenho, que eu acredito, é acreditar que eu tenho uma força que vai me levar a tal objetivo, que vai levar com que eu cumpra tal objetivo. E geralmente aquele objetivo é para algo bom, né? Algo que vai ser algo benéfico para mim. Esse essa é a definição de confiança. Então vamos lá, a força que eu acredito que eu tenho para realizar uma determinada tarefa. Tanto em adultos como em crianças, a mesma definição, confiança. Temos vários tipos de confiança, mas eu posso dividi-la em confiança em si mesmo e confiança no outro, né? E aí eu vou fazendo um leque, abrangendo algumas coisas, que aí a gente casa no final, fica mais casadinho no final. A Tá. confiança em si mesmo, ela é chamada de autoconfiança, né? Assim como temos autoimagem, autoestima, ela é chamada de autoconfiança. Então a pessoa ela pode ter uma boa, uma autoconfiança ou uma baixa autoconfiança. Ela é chamada de autoconfiança ou autoeficácia, né? Que essa pessoa gerencia e tem. E essa autoconfiança, o que ela é? O que que ela me traz? Ela me traz a sensação que eu tenho a capacidade de atingir algum objetivo, de gerenciar algum tipo de problema da melhor forma possível. Por exemplo, se eu confio em mim, se eu confio que eu consigo algo, então eu vou confiar, eu vou acreditar que eu vou conseguir realizar aquilo. Ou eu vou acreditar que eu vou conseguir gerenciar aquilo da melhor forma possível. Então, ela é a capacidade que eu tenho de atingir algo. E ela também me dá a sensação, quando eu falho, de superar mais rápido. É incrível isso, né? A relação que tem. Se eu confio, se eu acredito na minha força de realizar alguma determinada tarefa, quando eu falho nessa determinada tarefa, se eu tenho confiança em mim, eu logo me supero e vamos para a próxima. Tem tudo a ver. Eu não fico me sabotando, eu não fico me culpando, eu não fico remoendo aquilo.
eu logo vejo aquilo ali como um problema, olha, não deu certo, onde está o erro? Eu detecto o problema e eu vou para outro plano, para tentar realizar aquela tarefa de uma determinada forma, de uma outra determinada forma. Porém, a confiança também, essa autoconfiança, me dá a sensação dos meus limites. Ela traz esse conhecimento dos meus limites. Então, ter autoconfiança não necessariamente é uma pessoa que acredita que consegue tudo. Isso é muito mal estabelecido, até mesmo em crianças, por professores, por mães, né, por pais em gerais, enfim. Então, ela coloca nessa criança, às vezes, uma tarefa, um objetivo tão difícil de ser realizado e não leva em conta o limite dessa criança. Então, ter autoconfiança também exige um conhecimento de mim, um conhecimento do meu limite. Isso influencia na minha autoconfiança. Eu vivo falando, Jéssica, tem uma frase, eu não lembro muito bem o jeito que ela é, mas é excepcional. É os três sabotagens da época, sabe? Do século. Que é acredite em você mesmo, siga o seu coração e você pode tudo o que quiser. Você não pode tudo o que quiser. Você não consegue tudo o que você quer. Você E tem o que coração conhecer. é enganoso. Claro, claro que o coração é enganoso. Então, assim, Ah, peraí, Bruna. O pastor William falou que eu confio muito na capacidade de cada uma de vocês, que Jéssica e Bruna. gracinha, Vocês ele são top mandou. demais. Ah! E a gente também confia muito nele, né, Bruna? Confiamos plenamente. Então, Jéssica, essa confiança, ela também, a elaboração dela no sujeito vai a partir da hora que eu mostro para esse sujeito que ele também tem limites e que tá tudo bem ter limites, entendeu? Tá tudo bem não conseguir tudo, que às vezes ele vai errar, que ele não vai conseguir. Por exemplo, é impossível eu falar para o Pedro pegar, o Pedro, que para quem não sabe, é meu filho de 2 anos e 6 meses, pegar um copo e ir no bebedouro e tomar água sozinho, porque ele não tem tamanho para isso. Então, poderia usar muito bem esse exemplo e falar assim, mas Pedro, vai lá, você dá conta. Eu não estou levando em consideração vários aspectos dele, entendeu? Então, o que que eu vou gerar aí nele? Que ele não consegue, porque na realidade ele tem limitações, limitações reais, não são limitações fictícias. Então, a E vai gerar autoconfiança. frustração e sentimento de incapacidade, né? Isso. Aí o que acontece? Em vez de aumentar a confiança em outras coisas, vai fazer com que destrua essa autoconfiança. Então, Uhum. essa confiança em si, essa autoconfiança é isso, é a capacidade que o indivíduo tem de ver nele que ele tem a capacidade de suprir ou de ir lá encarar um objetivo e cumprir esse objetivo, tendo em consideração os seus limites, levando em consideração que ele tem os limites e que ele não vai ser bom em tudo o que ele quiser ser. Não é assim que funciona. Quais são os tipos de confiança? Né? Que você perguntou, voltando para a pergunta, a confiança comportamental, nós temos essa confiança comportamental, que é a confiança que a gente se comporta de uma determinada maneira, uma maneira de agir, faz alguma coisa, né? Tenta algo na nossa determinada nosso comportamento do dia a dia. A confiança emocional, que é uma confiança que eu enxergo a capacidade que eu tenho de gerir minhas emoções e de gerenciar também as emoções não gerenciar, mas ver as emoções do outro, respeitar essas emoções e ficar bem com essas emoções. Então, nós temos essa confiança nas nossas emoções também, é uma confiança emocional. E temos a confiança espiritual, que é a confiança que a gente, né, tem num ser Uhum. superior, enfim, numa força superior, independente aí de religião, tem essa confiança espiritual, né? Esses são os tipos de confianças mais conhecidos. Tem a confiança inata também, que alguns psicólogos e alguns médicos também acreditam que o ser humano já nasce com que é a confiança nos pais, por exemplo. O bebê ele já confia plenamente no pai e na mãe, né? Então tem esse estudo ainda dessa confiança inata. E tem essa Mas foi desenvolvido também, né?
Mesmo essa confiança, ela é desenvolvida durante a gestação, não? Ainda não se sabe, né? Não é comprovado que passe algo para a criança ainda na gestação. Não é comprovado que passa, por exemplo, sentimentos, não é comprovado que passa DNA no sentido de personalidade, não é comprovado isso cientificamente falando. Tem algumas pessoas que acreditam que sim, e algumas pessoas acreditam que não é passado. O que eu Nossa, eu posso. sempre achei que era. Não. Olha para você ver, você já viu casos de crianças que a mãe, por exemplo, é agredida na gestação e nasce uma criança muito tranquila, uma criança. Nunca Eu já, vi. eu já. Sério? Nossa, já. Que mora num ambiente, sabe? Um bebê, é um bebê tranquilo. Eu já vi casos assim. Bom, mas eis a questão: quando nasce, já começa a interação social. E aí a gente entra na segunda, no segundo tópico, vamos dizer assim, que é a confiança social, a confiança no outro. Então, essa confiança, a primeira infância ali é estabelecida com os pais. Então, os pais, ele já diz para a criança na forma de agir, no tom de voz, nas expressões, ele já vai dizer para esse bebê se ele pode ou não confiar. Então, né, se o bebê chora querendo amamentar e a mãe priva esse bebê da amamentação, esse bebê vai descobrir que além dele não poder, ele não, o choro dele não tem eficácia nenhuma para receber alimento, né? Porque ele chora, 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 não recebe. Então, logo ele percebe que se ele chorar para comer, não vai ter eficiência nenhuma. Ele também aprende que não pode confiar, é a mesma coisa. Se eu chorar, não posso confiar que eu vou receber alimento. Então, minha mãe não vai me suprir nesse ponto. Então, essa relação já começa a ser estabelecida ali entre os pais. Então, na barriga, ainda não é comprovado cientificamente, mas a partir do momento que nasce, já é estabelecida uma confiança ali social, uma confiança no outro, que é essa capacidade que a gente tem de confiar, de colocar no outro um objetivo que ele tem que cumprir para conosco, né? Então, a confiança ela é desenvolvida de acordo com o meio em que a criança está e com as interações que ela tem nesse meio. Isso, isso mesmo. Ela é desenvolvida. Tem algumas crianças que já nascem com a personalidade, né? A personalidade desenvolvida para ser mais confiante em si, né? A gente, quando estuda personalidades, a gente vê isso. Tem a personalidade passiva, tem uma personalidade de criança que é mais, né, autossuficiente, que é mais, né, aquela criança independente, que já é toda eu confio em mim, eu consigo tudo que eu quero, né? Uhum. O meu pequenininho é assim. Mas eu creio que até nisso é reforçado se vai continuar ou não. Vai dos pais, né, do meio dessa criança, conforme você mesmo disse, se essa autoconfiança vai ser preservada ou não, entendeu? Então, Sim, essa confiança no outro é sim, ela é um trabalho diário e ela é estabelecida ali na relação, não tem jeito. certo. E como é Interessante, que. Pode falar, pode falar. pode falar. Interessante a gente pensar na seguinte forma, que quando eu estabeleço a confiança com o outro, por exemplo, se eu peço você para guardar um segredo, vamos supor, eu peço você para guardar um segredo, eu já te conheço há algum tempo. E eu sei que você não é aquele tipo de pessoa que consegue guardar um segredo. E eu vou lá e te peço para guardar um segredo. Então, logo, a questão da autoconfiança no outro envolve também um conhecimento do outro. Uhum. Quando você conhece o outro e você se conhece, você sabe até qual ponto você pode ir. Então, voltando aqui até algo para os adultos, né? Saindo um pouco da questão da infância, mas o adulto em si tem muito disso, de falar assim, ah, ela era minha amiga e eu contei um segredo e ela foi e contou para todo mundo. Aí, quando você vai investigar, você vê que aquela pessoa não tinha estrutura nenhuma para guardar segredo, sabe? Que a pessoa sabia e mesmo assim Ela meio que se contou. sabotou, né? Se sabotou. Porque ela sabia que o Isso, outro não ia guardar.
Isso, mas aí o que que acontece? Eu não confio nela mais, não é minha amiga mais, entendeu? Então, olha só, tanto que eu falo, é louco, né, as relações. Se eu sei que ela não vai, que ela vai contar, que ela já não é de guardar, por que que eu vou lá e conto, sabe? Por que que eu Aham. tenho essa necessidade de confiar em uma coisa que eu sei que não vai dar certo? Hum? Então volta para mim. Ser humano é complicado. É difícil, né? E Então pior volta para que, mim. assim, eu acho que quem faz isso nem tem noção do porquê Não, faz não também. tem. Não tem. Não se É entende. não se entende. É aquela história, né? É a história que eu sempre falo, até questão de fofoca mesmo, né? De confiar segredos. Quando uma pessoa me conta um segredo e confia em mim um segredo, se eu sou uma pessoa ansiosa, logo eu não vou conseguir guardar esse segredo comigo. Porque o segredo, guardar um segredo, causa uma ansiedade, traz uma responsabilidade. Responsabilidade é peso. Então, Jéssica, uma pessoa veio e me contou, eu já sou ansiosa. Eu vou e te conto. O que que eu estou fazendo nessa relação? Eu estou passando a responsabilidade de guardar o segredo para você. Entendeu o que que eu Tirando estou o peso fazendo? das minhas costas. Estou tirando o peso das minhas costas e passando para as suas. Então, se alguém ficar sabendo, não fui eu que contei, foi a Jéssica. Entende? Eu não entendo. Mas eu Entendi. queria fazer essas ligações para você entender que a confiança no outro, ela envolve também a questão do autoconhecimento, de conhecer Uhum. você, né, de saber o que é que você está fazendo com aquilo, qual é a sua necessidade diante daquele fator, e também envolve a questão de conhecer o outro, saber os limites do outro e respeitar esses limites, porque eu não posso passar para o outro aquilo que ele não dá conta. Entende? Isso é falta de amor e falta de respeito. Profundo. É. Bruna, e voltando aqui na questão da infância, então, como é que eu posso desenvolver a confiança na minha criança? Na criança com a qual eu convivo? Sei. Bom, tem várias formas, né? Eu linkei algumas formas mais importantes porque para ficar mais fechado, porque o nosso tempo é pouco. Então eu vou falar os subtítulos e vou explicando da melhor forma possível. A Tá primeira bom. forma que eu coloquei é conhecendo a criança. A primeira coisa que você tem que fazer para desenvolver a confiança no seu filho, no seu aluno, né? Enfim, na criança que você convive, é conhecendo essa criança. Como assim, Bruna? Eu tenho que conhecer quais são os dons dessa criança, quais são os talentos dela, eu tenho que conhecer quais são os limites dela, entendeu? E respeitar isso. E isso envolve voltando na relação confiança, isso envolve até uma questão de não colocar as minhas expectativas em cima da criança. Então, por exemplo, se eu consigo fazer algo ou conseguir na minha infância, não necessariamente o meu filho vai ter que conseguir. Ou ele vai querer conseguir, ele vai ter o talento para fazer, entendeu? Não é a mesma coisa. Então, eu tenho que conhecer o meu filho, eu tenho que conhecer o meu aluno, eu tenho que saber no que ele é bom e usar isso no que ele é bom para desenvolver essa confiança, para ir reforçando essa confiança no decorrer do tempo. Fala, nossa, foi ótimo, foi bom, você conseguiu, né? E que entra já no segundo tópico, que é a questão de reforço. Rapidinho, Bruna. Aí entra também a questão da relação. Aí a gente fala mais na questão de pai, mãe com a criança, porque às vezes o adulto tem uma necessidade de colocar o seu sonho sobre a criança. Então, por exemplo, vamos dizer aí uma mãe que sempre sonhou em fazer balé e quer porque Sim. quer que a menina faça balé, mas a menina não leva jeito para fazer balé e aí a mãe começa a destruir a confiança da criança, falando que Isso, ela não é capaz de nada. Ah, você isso não serve para mesmo. nada. Mas não. Porque ela focou numa coisa que ela acha que é benéfica, que é necessária, mas é totalmente fora daquilo que a criança gosta, daquele que é o desejo da criança, da aptidão da criança.
E Sim, focando nisso, ela está destruindo totalmente a confiança dessa criança. Então, o totalmente. segredo é buscar, pelo que você falou e o que eu entendi, vamos ver se eu entendi corretamente, é buscar o lado forte dessa criança e Isso. reforçar positivamente isso. Porque Isso. nós não somos bons em tudo, como você mesmo falou. Nós temos os nossos defeitos, as nossas fraquezas, mas Sim. não é necessário eu ficar reforçando aquilo que já é. A criança não tem facilidade. Pelo contrário, eu tenho que reforçar aquilo que ela se destaca, para que ela Isso. cresça e se supere mais e mais. E Isso claro, mesmo. eu tenho que ensinar ela também a reconhecer suas limitações. Isso aqui você não é tão bom. Ok, tudo bem, não tem problema. Não tem Isso. obrigação de ser bom em tudo, É né? outro tópico que eu coloquei aqui. E é justamente isso, Jéssica. O adulto, ele tem a necessidade de colocar os seus sonhos frustrados na criança, principalmente em filhos. Então, Uhum, assim, se o filho, e eu vejo muito isso, se o filho do meu amigo faz tal coisa, o meu uhum, também tem que ser bom da mesma forma, entendeu? uhum. Quer colocar o filho numa caixa. E aí acaba esquecendo que o filho, o seu filho tem dons próprios, tem aptidões próprias, né? Que nasceram com ele, inclusive. E que não tá, os pais ignoram isso totalmente. E é incrível, tanto que nós, seres humanos, temos a tendência de focar no que não é bom, sabe? Uhum. Se não é bom, Sim. é aquilo ali que eu quero pegar e quero forçar e quero fazer. Se meu filho é bom, ele já é bom mesmo, deixa, sabe? Não reforça, não fala, nossa, muito bem, né? Não, não faz nada, não reforça aquele comportamento. Então é isso mesmo, é conhecer a criança de tal forma que você pegue as aptidões dessa criança e reforce ele para que ela fique confiante em si, para que ela estabeleça essa confiança consigo mesma. E quando a gente faz isso, quando a gente já estabelece isso na criança, a criança ela já vai tendo um relacionamento, né, com o pai e com a mãe de uma forma diferente. Ela vai vendo que ela é aceita, ela vai vendo que ela é respeitada, que ela é amada no meio. E isso também faz com que a criança cresça, a confiança da criança cresça. Então, eu sou boa porque eu sou boa. Eu não preciso mostrar algo a mais. Meus pais me aceitam com o que eu ofereço, com aquilo que eu consigo oferecer. Entendeu? E lembrei de outra coisa, Bruno. Porque também o que, que acontece nessa questão das aptidões? Tem muitas pessoas que usam, depois a criança cresce, vira adolescente, a gente sabe que essa fase de adolescente tem muito disso, que começa a querer usar aquela aptidão que ela se destaca para conseguir a atenção dos outros, para conseguir se sentir amada. E ela tem que ser Sim, amada independente da aptidão que ela tem, né? Ela tem que ser amada por quem ela é. isso. Mas, dependendo desse convívio, dessa forma que a família ensinou, ela pode ter essa necessidade de buscar esse amor constantemente através dessa Com demonstração das suas certeza. aptidões. Com certeza. E assim, é uma coisa que é genial isso que você falou, porque acontece o tempo inteiro. Nós não aceitamos os nossos filhos da forma que eles são, porque nós não aceitamos a gente como a gente é. É simples Uhum. assim, entendeu? Se eu não me aceito da forma que eu sou, se eu sempre quero fazer aquilo que eu não consigo, sempre fico me culpando nesse ciclo, né, de que eu tenho que ser igual à caixinha que a sociedade coloca, enfim, toda essa estrutura aí que é colocada, principalmente em cima das mães, né, dos pais. Ah, lembrei de outra coisa, Bruno. Hoje eu tô lembrando de um monte de coisa. A outra questão, por exemplo, é a questão da magreza. Da magreza, porque eu lembrei de uma mãe que ela ficava muito no pé da filha da questão da magreza, que a menina tinha que ser magra, tinha que ser magra, tinha que ser magra, e ficava batendo nessa tecla. E ela, criança, já tinha esse complexo. Você pode até Meu falar Deus, mais sobre isso. meu Deus, tem até dó. Se essa mãe, aí envolve muitas coisas. E isso, gente, isso tudo que a gente está falando aqui envolve confiança, viu? Essa criança que já não é aceita, ela não vai ter confiança em si, em nada. Porque ela pega essa confiança voltada para a questão física, né, de comportamento, do jeito de ser, e ela transfere isso para todo tipo de confiança, confiança emocional, enfim, todo tipo.
relacional. Então, o que é que acontece? Primeira coisa, por que que essa mãe tem a necessidade que a filha seja magra como posta os padrões de beleza? É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, né? Essa mãe sofreu algum tipo de frustração com ela e com até mesmo com a filha? Não foi a filha que ela sonhou que poderia vir, né? Que tem isso também. A gente idealiza o nosso filho de um jeito na barriga e ele nasce de outro aí, de outro jeito, até fisiológico mesmo. E a gente fica, nossa, mas é meu filho, imaginei que ele viria assim, com o narizinho assim, não veio. Então, será que isso está bem estabelecido, bem resolvido nessa mãe? Primeira coisa, né? Essa mãe sofreu alguma coisa na infância relacionada à gordura, ela era gordinha e aí sofreu alguma coisa também. Ela é preocupada com os julgamentos do outro, das outras pessoas, né? Se a minha filha é gordinha, podem pensar que talvez eu não eduque direito, que eu não dê uma alimentação saudável. Então sempre volta para si. Essa preocupação que a gente tem com os filhos sempre volta para nós. Então, se eu me Uhum. preocupo que o meu filho é de um jeito e não aceito ele daquela forma, é porque tem alguma coisa que eu preocupo que o outro vai pensar de mim. Entendeu? É um espelho, na verdade. O espelho. Então, eu reflito no meu filho aquilo que eu acho que eu penso que é certo ou que vão achar ou pensar a meu respeito. Na maioria das vezes, não é a respeito do meu filho. Na verdade, eu estou pouco me lixando pro meu filho. Essa é a verdade. Então, eu quero que ele seja magro, não é para eu vê-lo bem, vê-lo magro, saudável. Eu quero que ele seja magro para suprir uma expectativa de que eu sou uma mãe boa, que eu dou uma alimentação saudável, entendeu? Para os outros olhar e falar: olha lá, que menininha linda. A mesma coisa do balé, por exemplo. Se eu coloco a minha filha no balé e ela não quer fazer balé, ela não tem aptidão nenhuma para balé, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar, de onde vem essa necessidade em mim de que minha filha, que não tem aptidão nenhuma, faça balé? É para os outros olhar e falar, nossa, que lindo, faz balé. Ou é porque eu tinha um sonho que não foi realizado na infância e eu estou projetando esse sonho nela. Então sempre volta para os pais, sempre volta para o adulto. A gente não aceita nossos filhos porque a gente ainda não aceitou quem a gente é. Não aceitou nossas frustrações, não aceitou nossos erros. A gente ainda fica bitolado em algumas considerações, algumas prisões que a sociedade impõe, que a nossa família impôs pra gente, né? Nas crenças irracionais. Tem muita coisa a ser trabalhada. E eu sempre falo, não é com a criança, é com o adulto que está no meio dessa criança. A coitada da criança só sofre, né? Tadinha. Nossa, só sofre, infelizmente. Então, a primeira coisa é isso, né, Jéssica? Ver o seu filho ou seu aluno com as aptidões que ele tem, desenvolver essas aptidões e respeitar aquilo que ele não é bom. Se eu não sou bom em traçados, mas sou bom em outra coisa, eu vou trabalhar aquilo que eu sou bom. Entendeu? Eu vou pegar aquele menino e vou trabalhar aquilo que ele é bom, de outras formas, de formas lúdicas. Não tem apenas uma forma, né? Tem outras formas de ser trabalhado tudo. Então eu tenho que respeitar como que essa criança vai chegar no resultado. O meu filho pode chegar no mesmo resultado de outro aluno de maneiras diferentes. Com Exatamente. aptidão, o outro aluno ele pode ter uma aptidão e o meu filho pode ter outra. E eles podem chegar no mesmo resultado com suas aptidões, sem forçar, sem desrespeitar, sem criar problema algum. Então, essa é a primeira aptidão, a primeira consideração, né? A segunda é encorajamento, até que eu marquei aqui, encorajar a criança. Que ela consegue, que ela dá conta, é isso aí, muito bem, reforçar. Reforço Palavras de positivo. afirmação. Palavras de afirmação. Você é forte mesmo e você é bom, sabe? Vai lá, mamãe tá aqui com você e faz, você consegue. Vamos, eu até brinco com o Pedro, eu fico, vai, você consegue. E ele já aprendeu tanto que agora é nem me namorar mais. Eu achei interessante essa questão da autoconfiança, porque o Pedro, ele já tem isso, né, dele. E assim, eu trabalho isso desde que ele nasceu. E aí ele tem habilidades manuais, movimentos finos muito bons. Os grossos nem tanto, mas os finos dele, desde que ele era bebezinho, ele é muito prático, muito bom.
E ele colocou uma carreta desse jeito aqui, em cima de outra, de um caminhão. Ele ama caminhão. E aí ele estava tentando colocar um carrinho na horizontal em cima dessa carreta. E o carrinho deslizava. E assim, Jéssica, colocando assim, ó. E eu assim, Milimetricamente. não. E eu assim pra ele, filho, para, não vai dar certo. Olha só, não vai dar certo, o carrinho vai cair. Você acha que ele me deu moral? Ó a autoconfiança aqui, ó. Amei! Pedro, Amo para, criança assim. para, Pedro, não vai. Nem olhou pra mim, nem me respondeu, ó. Tava nem E ele aí. Dá conseguiu. licença. E ele conseguiu. Isso não foi uma vez. Quem convive com ele sabe. Isso é várias vezes. Eu falo, Pedro, não dá, filho. Isso aí é muito difícil. Não, não vai dar. Não é que eu estou desencorajando, é porque eu ainda não conheço a capacidade total dele. E aí Uhum. ele E colocou. pela idade, né, você supõe que não seja capaz. Ele roda dois negocinhos na mão, um de um lado, outro do outro. Eu fui tentar, eu fiquei toda embananada. Falei, que é isso? E aí ele colocou, Jéssica, ele colocou o carrinho, virou pra mim e falou assim: Viu, mamãe? Consegui. Desse jeito. Viu, Criança mamãe? dá um banho na gente. Consegui. E eu falei, Sensacional. e eu com a cara lá no chão, né? Falei, Ah, não, muito bem, conseguiu. parabéns. Mas isso é muito bom. Eu amo quando acontece essas coisas, né? Porque, nossa, como a Gente, gente aprende com as crianças. Eu sempre gostei demais, muito de aprender com as crianças. Elas nos ensinam muito. É muito interessante demais. conviver. Não, e ele, assim, aí ele consegue coisas que eu falo que ele não vai conseguir, sabe? E eu fico assim de cara. Eu falo, gente, mas como que pode? Mas sempre que eu sei que ele consegue, que eu já sei que aquilo ali ele sabe, que ele vai dar conta, eu encorajo. Então eu fico, vamos, Pedro, tenta de novo. Tenta de outra forma. Aí entra outra questão, que entra até na questão da inteligência emocional, que foi nossa outra live, né? Uhum. A criança, ela tem a tendência, dependendo da idade, ou de se irritar quando não consegue algo, ou de se isolar e não tentar novamente aquilo, né? De falar, não, não, não dou conta, não consigo, mamãe, não quero fazer, não gosto, dependendo da idade dessa criança, né? A mãe, ou o pai, ou o professor, ele tem a capacidade de chegar nessa criança e falar assim, vamos tentar de outra forma? Tem outra forma de fazer. Você tá vendo que ali, naquele brinquedo, tem algo levantado que está atrapalhando? Vamos tentar abaixar. Abaixa, tenta colocar de novo. Você aceita minha sugestão, filha? Eu posso te falar? Eu posso te ajudar? Entendeu? Uhum. O Pedro várias vezes fala não para mim. Eu posso te ajudar? Deixa a mamãe te ajudar? Não! Nervoso. Não! Olha, então tá bom. Fica aí. E eu deixo ele. E ele fica quebrando a cabeça até ele conseguir. Enquanto ele não consegue, ele não desiste. Ele é desses. E aí, você pode sugerir para o seu filho outras formas. Sugere, fala, eu posso te ajudar? Tem outras formas de conseguir isso. Então, incentivar ele a continuar também é mostrar para ele outras formas de resolver a questão. E confiança tem tudo a ver com isso, desenvolver a confiança em si. Se você ficar preso em apenas uma forma de resolver um problema, quando ele der errado, você vai desistir. Quando ele der errado, você vai simplesmente falar: ah, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Eu não dou Uma conta. coisa interessante que o Caleb aprendeu, porque na última live eu acho que eu falei para você que o Caleb é desse, né? Que fica irritado quando não consegue o que Falou, quer. igual o Pedro. Uhum. É. Só que agora ele começou a desenvolver assim. Quando ele está irritado, ele sai daquilo que estava causando a irritação. Aí ele dá um tempinho. Quando ele acalma, ele vai lá e tenta de novo. Nossa, Aí eu fenomenal. achei, aí eu achei super. Eu falei isso mesmo, filha, é desse jeito. Aí agora ele Nossa, começou a fazer assim. Então isso me mostra o quê? Que ele já fez, ele já está tendo esse domínio sobre a emoção dele, conseguindo isso perceber que mesmo. ele está irritado, que aquilo está tirando ele do sério, Nossa. se afastou daquilo que está causando esse estresse, conseguiu recuperar a sua emoção e Ah, meu tentou Deus. novamente. Acho Não, sensacional. Eu, yes, é assim mesmo.
Tá Mas é um funcionando, processo. né? Tem hora que ele ainda fica irritado, mas assim, eu já vi Sim, ele Jéssica. repetidas vezes tendo essa atitude. E isso está me mostrando que ele está crescendo no comportamento, né? Sim. Muito bom. E assim, nós, os adultos, nós ficamos irritados, é normal, Aham, né? sim, O problema é esse, é que a gente quer colocar a criança como algo que não existe. Gente, criança é é, ser humano. Criança fica irritada, criança chora, criança. A única coisa que difere do adulto é que a forma como a criança dá a birra, segundo o adulto, é diferente da forma que o adulto dá birra. Mas vocês sabiam que adulto também dá birra? Vai me aí dizer, tem vai me dizer que que é você não pior. fica. Tem uns que é Sim, pior. dá birra. Se for Mas a homem, gente então, não é quer que a pior criança, ainda. então, né? A gente quer que a criança seja assim, perfeita, né? Não pode Aham. chorar, tem que comer tudinho, nem a gente come, né? Sabe? É umas idealizações irracionais, umas idealizações que só faz sofrer. Então, aceitar isso, que tá tudo bem, que ela consegue, que a criança vai conseguir, e encorajar esse comportamento, você consegue, vai lá, vamos olhar de outra forma, dá um tempinho, depois a gente tenta. O outro ponto essencial para desenvolver essa confiança na criança. É outro ponto essencial. Aí, junto com isso, eu linkei uma coisa que a gente já até começou a entrar nesse ponto, que é mostrar que às vezes a criança ela vai errar, né? E que ela não vai conseguir. Muitas vezes ela não vai conseguir, que tá tudo bem. E aí, como que eu desenvolvo essa confiança nessa hora? Né? Que o menino tá ali gritando, falando, não dou conta, eu não sou bom, ninguém me ama nessa casa, né? Tem criança que é super dramática e fala mesmo. Como que eu faço isso? Aceitando esse erro. Não é aplaudindo o erro, mas é falando, filho, tá tudo bem. Você não conseguiu, tá tudo bem. Vamos tentar outra coisa que talvez você consiga. Não tem problema não conseguir. Não é algo falho, não é algo que deve ser punido na criança, e é o que muitas vezes acontece, Jéssica. Quando a criança não consegue, os adultos punem essa criança de forma direta ou indireta, sabe? Tá vendo? O vizinho lá conseguiu fazer não sei quantos gols no futebol. Tá vendo? Nossa, mamãe, tirei 9,5, mas você poderia ter tirado 10, sabe? Uhum. Não consegui. Mamãe, não consigo. Hoje eu não consigo fazer isso aqui, não dou conta. Em vez de falar, tá bom, filha, a mamãe também às vezes não consegue, a mamãe às vezes tem dias ruins, é normal não conseguir, é normal falhar, errar, é normal. Dá um tempinho para sua cabeça, depois a gente continua de novo. Entende? Não. A gente quer que a criança faça algo que nem a gente faz. Então a gente não aceita. E aí entra naquela mesma questão que eu falei. A gente não aceita as nossas crianças porque a gente não aceita nós. É simples assim. Se eu aceitar que eu erro, que eu posso mudar os planos e olhar de outra perspectiva, eu vou aceitar que a minha criança também faça isso de forma natural, né? Sim. Esse é o ponto. Pode falar. E mostrar que nós erramos para a criança também. Eu acredito que isso ajuda também a criança a perceber que é normal e faz parte e saber lidar melhor com esse erro. Aqui em casa, por exemplo, quando eu erro, eu também falei isso na outra live, que quando Sim, eu erro, eu falo pro Caleb, ó, a mamãe errou nisso, nisso, você desculpa a mamãe? E essa relação ensina ele também a lidar com o erro dele. sim, Por exemplo, né? Através do meu exemplo, ele. Não, se minha mãe ela sabe que isso ela erra e ela mesmo. fala para mim que erra, então eu também posso errar. É quase que Isso você dá a liberdade para a criança errar sem é problema nenhum. que a gente falou na live de inteligência emocional, né? A live de inteligência emocional casa excepcionalmente com esse tema, né? Verdade. De confiança. De fato, o que eu mostro para o meu filho, o que eu me permito mostrar para o meu filho, ele também vai pensar: poxa, se a minha mãe, que é minha mãe, né? Um ser superior, porque na mente da criança é assim.
né? Um ser superior, um herói, meu pai um herói, me mostrou que ele erra e que tá tudo bem errar, que não tem problema, né? Falhar às vezes e que eu possa recomeçar, tudo bem, então eu vou falar isso para ele também. Eu vou falar que eu não dou conta, que eu errei. E aí tem essa confiança social, né? Que a gente já entra aí na confiança um do outro. Não, eu confio na minha mãe a ponto de chegar nela e falar que eu errei. Por que que ele confia em você para chegar em você e falar que errou? Porque você confiou nele. Porque você confiou nele e falou que você errou. Então é mão dupla, não é mão única. Não tem como. Não tem como eu E já confiar vai em alguém. estabelecer, você já estabelece uma relação de confiança, que é Isso, outro tipo, né? Além da confiança no outro e confiar em si, também existe essa relação de confiança no sentido assim, por exemplo, quando a criança cresce, é adolescente e começa a fazer coisas inapropriadas, por exemplo, mas sim. ela entende que pode falar para a mãe, ela tem essa confiança desenvolvida na mãe ou no pai, em algo responsável, porque isso foi criado, gerado. Isso mesmo. E é interessante que adultos que têm essa confiança, né, que foi gerada essa confiança nos pais, são adultos mais maduros, são adultos que não se ferem com facilidade quando o outro trai. Parece que eles têm sempre um refúgio. Tipo assim, se a minha mãe e meu pai confiaram em mim, tá tudo bem, eu não preciso de mais nada. Pode prestar atenção, são adultos bem resolvidos nessa área, não são adultos cheios de mimimi, cheios daquela coisinha, sabe? Outra coisa interessante, ô Jéssica, que é bom a gente linkar, fazer esse link aí para adultos, que nós temos que aprender a separar os nossos núcleos sociais através de pessoas que servem para determinada coisa. Como assim, Bruna? Muitas vezes eu quero que uma amiga minha supra tudo em minha vida. Isso não é possível. Uma pessoa, uma amiga minha, vai ser a amiga ideal para tomar um café, só para aquilo. Outra amiga minha vai ser ideal para contar os meus segredos, só para aquilo. Outro núcleo meu vai ser ideal para eu debater, por exemplo, sobre política ou falar sobre um livro, é a minha amiga intelectual. Mas eu não vou conseguir, eu não posso confiar o meu segredo para ela, porque ela não tem essa capacidade. Então eu tenho que aprender que uma pessoa só ela não é nem capaz, mas ela não é obrigada a suprir todas as minhas expectativas no meu meio. Então eu tenho que fazer esse link das minhas amizades, falar, opa, essa daqui é boa para tomar um café. Vou tomar um café, vou conversar com ela, mas até aqui. A outra é boa para me abrir e tal, aqui. Estabelecer os meus núcleos sociais de acordo que eu fique saudável nesse núcleo social. Porque se eu pego uma pessoa só, ou um grupo só, e jogo nesse grupo ou nessa pessoa a total responsabilidade de suprir o meu ser, falar, não, eles são obrigados a guardar os meus segredos, a ir no café comigo, a debater um livro comigo, eu sempre vou me frustrar. Entendeu? Uhum, Sempre. Então, é estabelecer núcleos de confiança. Isso é importante para o adulto. muito bom. E tem mais algum tópico Tem a nesse questão aspecto? de ser, sim, ser sincero com a criança sempre. Então, Uhum. como assim, Bruna? Olha, você fez isso, isso, aquilo, você não conseguiu, tá tudo bem. Falar, sabe? Falar para a criança. Porque às vezes ela tá ali, ela não conseguiu, tá chorando, tá chateada e você quer, não, não, vamos ali, vamos assistir um desenho, vamos fazer alguma coisa e não trabalha aquilo com a criança. Então, ser sincero com ela, olha, filha, a mamãe viu que você não conseguiu, mas tá tudo bem, é assim mesmo. Tá vendo que todos os links eles trabalham, né, em conjunto. Isso é Uhum. interessante. Todos os links trabalham em conjunto consigo. Então, tentar sempre ser sincero com a criança. Se você não está bem, você falar, é isso que você falou. Isso tudo gera confiança na criança, tanto na criança quanto nos pais, né? Então, Uhum. olha, filho, hoje a mamãe não está no dia bom, hoje a mamãe está no dia mal, mas isso vai passar. Falar para a criança o que acontece no meio dela, não deixar assim, ela é criança, ela não entende. Ela entende.
Ela entende muito, ela só vai te passar de outra forma. Ela não vai passar te falando, mas através de comportamento ela vai passar, com certeza. Então, sentar com a criança e falar tudo para ela, falar, olha, da forma dela, claro, né? Olha, a mamãe tá assim, o papai tá assim e tal, por isso, por aquilo, mas tá tudo bem, a mamãe tá bem, a gente vai ficar bem. Isso gera uma paz, isso gera uma confiança na criança, né? E a outra coisa que é perdoar as falhas, né? Perdoar as falhas da criança. Então, se a criança errou, não ficar remoendo aquilo, a gente tem tendência, né? Ah, tirou nota baixa e fica jogando aquilo na cara do menino até 2 anos depois. E quebrou o brinquedo, tá vendo? Foi um brinquedo caro, larará, lererê, e fica, e fala, e fala. É interessante, Jéssica, que aqui em casa, quando o Pedro quebra alguma coisa ou derrama um suco, ele olha pra mim, ele tá com isso agora, de expressões. Aí ele olha pra mim e fala assim: Meu Deus! Tipo assim, mamãe, eu, tipo assim, eu sei o que que eu fiz, isso aqui não é legal. Ele já sabe que não é legal. Tipo, meu Deus, mamãe, quebrou. Ou, nossa, mamãe derramou. Mamãe, corre aqui, sabe? Olha o que é interessante. Ele não tenta esconder de mim, sabe? Ele Uhum. já faz e já fala: Mamãe, não foi legal isso que eu fiz, mas eu não consegui, eu derramei o suco sem querer. É como se ele tivesse me falado isso. Você já imaginou se eu tirasse a chinela e batesse nele? O que Ah, que eu e é estaria, o que que eu estaria ensinando ali naquele momento? Que ele não pode me chamar, que ele tem que omitir todas as vezes que ele falar ou fazer algo errado, que ele tem que esconder de mim de alguma forma, que ele não pode confiar em mim. Porque se ele me fala e demonstra que ele ele já não tem sabe que ele liberdade para errou. errar. Então, se eu fazer isso, eu tô falando assim, você não pode errar. Você não deve errar. Sabe o que eu tô falando com isso? Você não é suficiente para mim. Você tem que estar 100% perfeito para ser suficiente para mim. Que confiança é essa que eu estou estabelecendo no meu filho? Confiança que ele vai ter em si. Quem que consegue nunca falhar? Entende? Então, isso é Né? muito sério. A forma que eu lido com meu filho, com os meus alunos, é muito sério. Isso faz, assim, total diferença. Perdoar as falhas. E chegar nele e falar, mamãe também errou, como você disse, quando falhar. Mostrar para ele que ele pode confiar em você e que você confia nele, né? Para contar algo. Eu confio em você, filho. A mamãe também errou. Interessante Eu isso. acho assim, Bruna, que tinha que ter um curso preparatório para os pais, para as mães, para todo mundo que mexe com criança. Porque Sim, tem cada coisa que você vê assim, nossa, dói meu coração, sabe? sim, Quando eu sim, vejo certas atitudes, certas falas, certas sim. palavras. Esses Nossa, dias, você vê que Jéssica, a pessoa está destruindo um ser humano. não, É esses complicado. dias, olha para você ver uma coisa simples. Eu tô sem relógio, a gente tem tempo ainda? Vai me falando que eu tô Eu sem. também estou sem relógio, mas ainda não apareceu nada aqui, não. Então tá. Peraí, deixa eu ver. Acho que dá, vai. Tá quase, mas vai. Eu fui tomar um açaí e tinha uma mãe com uma menina, acho que ela devia ter o quê? Uns 5 anos. Na minha frente, escolhendo. E é aquele tipo de açaí que você coloca o que você quiser. E assim, a fila tava gigante lá atrás. E a mãe assim para ela: escolhe, escolhe logo o que é que você quer. 5 anos, a menina. E eu assim, né? Bem assim, de frente, só olhando. Escolhe! Aí pegou a menina, levantou ela para ela olhar todos os ingredientes. Escolhe logo, minha filha, Coitada olha o da menina. tamanho da. Olha isso, olha o tamanho da fila lá fora. Você tá atrasando todo mundo. Escolhe logo o que que você quer, gritando com a menina. Quanto mais ela gritava, mais a menina ficava assim, ó. Pô, não é de rir, não, é de chorar, mas eu fico Jéssica, imaginando a coitada da criança. eu quase peguei essa menina e saí correndo. Eu quase fui lá, raptei ela e saí correndo. Quase que eu fui lá e falei assim: Oh, ela tem 5 anos, você deveria saber o que que ela gosta. Fala para ela sentar na mesa e falar assim: Filha, você tem 5 opções, o que que você quer?
Agora colocou uma menina numa mesa que tinha mais de 25 opções. Uma criança de Tem 5 anos. adulto que não consegue escolher esse tanto de coisa, não é? Coitada da criança, meu Deus do céu. Aí, o interessante foi justamente isso. A menina lá falou nada com nada, ela acabou escolhendo da menina, aí a menina foi sentar. Você acha que ela escolheu rápido dela? Ah, ah, ai, ai. Gente, eu não dou conta, Jéssica. Aí é interessante ilustrar isso, tá vendo? Como assim? Como que essa menina. Você acha que essa menina vai querer voltar lá naquele açaí? O que que ela vai ficar na mente? Eu não consigo nem escolher o que eu quero. Nossa, mamãe, eu não consigo, né? Uma situação que gerou algo constrangedor, né? Puniu o comportamento dela de estar ali, enfim, e gera uma série de fatores que a mãe nem precisava passar por essa. Ó, filha, você tem isso. Você quer os cinco? Qual que você quer? Você pode ter os cinco. Fala pra mamãe que a mamãe vai lá fazer o seu. Pronto, acabou. É isso mesmo. E a última pergunta, antes que acabe aqui, que eu acho que já está quase acabando, que eu acho que você já respondeu em algumas partes aí. O que a falta de confiança pode gerar em uma criança? Baixa autoestima, né? Essa criança ela vai achar que ela não é capaz de desenvolver o que quer, de cumprir algum objetivo na vida. Enfim, ela não vai achar que ela pode algo, independente se ela queira ou se é mandado ela fazer. E uma das coisas que eu coloquei, que assim é primordial nisso, é que a falta de confiança ela pode desenvolver um adulto dependente. Um adulto dependente emocionalmente e no comportamento. Então, esse adulto é aquele adulto que não sabe fazer nada sozinho, sabe? Que precisa dos outros para tudo, para resolver tudo para ele, que não sabe tomar nenhuma decisão, que não toma nenhuma decisão sem ter a opinião de alguém, ou passa para outra pessoa essa responsabilidade sempre. Então, eu pego muitos adultos, por exemplo, em consultório, que falam assim: doutor, o que é que você acha? O que é que você acha? Querendo que eu assuma a responsabilidade. Então, eu devolvo a pergunta: mas o que é que você acha? Sabe? É por isso que eles falam, mas psicólogo só devolve pergunta, só fala, não, gente, mas é porque eu não tô ali como um amigo, não tô ali como alguém que vai te dar sugestões. Você tem que ter confiança para assumir as suas responsabilidades. E essa falta de confiança vai gerar justamente aquele adulto, aquela criança que não dá conta de fazer nada sozinho, que não confia em si, que não consegue resolver nada, inclusive as suas emoções. Isso eu acho que é a pior coisa, sabe? Vejo muitos adultos assim, Jéssica, muitos adultos que não têm capacidade de decidir, que não conseguem definir nem o que quer comer no dia, sabe? Que não consegue decidir entre a roupa que usar, o que falar, como falar, são adultos inseguros, porque não foi trabalhada a confiança. Bruna, por quê? Porque lá na infância, quando teve a possibilidade de mostrar para a mãe que sabia aquilo, que queria aquela roupinha, que queria comer aquilo, a mãe falou assim: não, né, não, é essa aqui que você vai usar. Não, não é isso não, isso aí tá errado, não é assim que faz não, é desse jeito que faz, você tá fazendo de forma errada. Entende? Não Foi podado, consegue né? isso, não consegue ressignificar, entrar no meio termo. É sempre pais aqui tem que ser do jeito deles, a criança não pode escolher nada, não pode fazer nada. Esse exemplo mesmo do açaí que eu dei. Se ela desse as 5 opções, quem estaria escolhendo na verdade? A Né? criança. A mãe. A mãe limitou as opções, mas a criança ainda Então, teria essa oportunidade de escolha, né? tá vendo isso? A Então, mãe estaria direcionando. é o nosso papel. A É, gente direciona. exatamente. A gente direciona. Né? A gente não escolhe, a gente direciona. Porque lá na frente, no emprego, na igreja, no relacionamento a dois do meu filho, eu não vou estar lá para escolher para ele. Né? Mas ele pode me Mas ligar e toda a falar: educação que eu dei para ele durante a vida inteira vai direcionar ele isso. para as tomadas de decisão que ele Isso precisa mesmo. tomar.
se eu criei meu filho para sempre fazer o que eu acho que é certo, do jeito que eu acho, ele sempre vai ficar inseguro para colocar o jeito dele, as vontades dele, entende? Então, nesse exemplo mesmo, eu limitei. A mãe e o pai, eles dão limite. Eles falam ali, isso aqui você pode, não pode, isso aqui você pode, tal, tantas coisas que você pode comer, mas daquilo ali você não pode. Mas ele escolhe dentro daquele limite. Então, ele trabalha a confiança e a dependência dele dentro daquele limite. Mas, ao mesmo tempo, sou eu que estou por trás. Eu que estou fazendo a base. Entende? Essa é a diferença. Então, vai tornar um adulto totalmente dependente emocionalmente e dependente no comportamento de outras pessoas, infelizmente. Muito bom, Bruna. Eu quero te agradecer pela presença. Nosso tempo está acabando, mas foi muito bom todo esse ensinamento que você pôde compartilhar conosco. Que Deus continue abençoando, iluminando sua vida aí para você continuar derramando tanta sabedoria na vida das pessoas. Sabedoria é Amém, essa que nos Jéssica. ajuda a viver melhor, ajuda a gente a poder direcionar melhor os nossos filhos e quem é professor, professora, os alunos, né? Te agradeço muito, viu? E um Eu que grande beijo. agradeço. Beijo. Foi uma honra para mim. Beijo, gente. Muito obrigada por terem participado. Tchau! Tchau.